Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É um prazer enorme estarmos juntos para estudarmos a gloriosa palavra do Senhor, revelação de Deus para o homem. Que Deus possa continuar te abençoando e te edificando através das lições que aqui são ministradas. Estamos muito felizes de estarmos juntos. Bem-vindo, bem-vinda. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. E antes de nós começarmos a nossa lição, nós queremos mandar um forte abraço para os irmãos que estão conectados aqui em nossa aula de subsídio. Queremos mandar um abraço aqui para os irmãos de Feira de Santana, na Bahia, para os irmãos da Coab Cabo de Santo Agostinho, lá em Pernambuco, para os irmãos da Assembleia de Deus de Tangará da Serra, Mato Grosso, que estão conectados aqui conosco. Nós ainda queremos mandar um abraço para outros irmãos do Brasil afora que estão sempre ligados conosco aqui no canal ADMP TV, esse canal que tem sido bênção para a vida de tantos. Os irmãos que estão lá de Jardim dos Palmares, sempre ligados conosco, irmãos de Ouro Branco, Minas Gerais, uma cidade maravilhosa, para os irmãos do Rio de Janeiro, que estão sempre conectados conosco, muito obrigado. São irmãos de tantos lugares e muitas vezes somos injustos ao comentarmos os lugares e o nome de vocês, mas faça sempre isso, deixe aqui nos comentários de onde você é, testemunhos de como essas aulas têm edificado a sua vida, como elas têm contribuído para o seu crescimento espiritual. Deixe o seu like, compartilhe esta videoaula se tem sido bênção e não esqueça de inscrever-se aqui neste canal, que é uma fonte de enriquecimento. Temos conteúdos para todas as idades e gostos, portanto, inscreva-se no canal. E se você já é um inscrito, não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Ativando o sininho de notificação, assim que conteúdo novo entrar aqui no canal, você automaticamente será notificado. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua ajuda. Ore por nós, é sempre um prazer estarmos juntos meditando na palavra do Senhor. E nós vamos à nossa lição, que é a lição de número 11, cujo tema é discernimento de espíritos, um dom imprescindível. O nosso texto áureo encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, e diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Uma palavra extremamente importante para os nossos corações. A nossa lição hoje ela vai abordar aquele que é um dos dons do Espírito Santo, que é o dom de discernimento de espírito. Antes de qualquer coisa, é importante nós fazermos uma distinção, ou por que não dizer, uma explicação do que é discernir. A palavra discernir, ela em hebraico significa nakran. Nakran quer dizer esclarecer, separar. Em outras palavras, considerar, prestar atenção, ter capacidade de distinguir. Esta é a palavra traduzida como discernimento ou nakran. Lá no Novo Testamento, a palavra que se é utilizada é diacrisis. Diacrisis, que quer dizer julgamento, ou separação, ou esclarecimento. Esta palavra tem tudo a ver com o dom de discernir, que quer dizer o dom de separar, o dom de reconhecer, o dom de elucidar, verificar
a originalidade ou a veracidade de alguma coisa. Em outras palavras, quando falamos em dons do Espírito de discernimento ou dom de discernimento do Espírito, nós estamos nos referindo à capacidade que o cristão tem, mediante o Espírito Santo, de separar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, aquilo que provém realmente de Deus e aquilo que é embuste, aquilo que é enganação. Lá no Novo Testamento, além do versículo que compõe o nosso texto áureo, este termo diacrises aparece somente em outras duas passagens. Aparece em Hebreus, capítulo 5, versículo 14, quando assim registra a palavra do Senhor. Mas o mantimento sólido é para perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. E também lá em Romanos, capítulo 14, versículo 1, já um pouquinho mais subtendido, quando diz: quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, ou não sobre julgamento. O termo que aparece aqui também é o termo diacrises, julgamento. É interessante, porque quando olhamos a passagem bíblica em que Paulo analisa os dons do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que o dom do Espírito, o dom de discernimento de Espírito, ele vem logo depois do dom de profecia. Isto porque, como veremos mais à frente, muitas vezes o discernimento nos mostra se aquela profecia ou o que aparenta ser uma profecia é proveniente de Deus ou se é simplesmente uma elucubração da carne, uma digressão do demônio. Portanto, esta é a importância deste dom. É muito importante colocarmos em pauta que mais do que nunca precisamos, como crentes, orarmos para que tenhamos o nosso discernimento espiritual aguçado, melhorado. Isso por quê? Porque, na verdade, vivemos em um mundo muito diferente. Os sociólogos e pensadores classificam esse mundo em que nós vivemos como um mundo de pós-verdade ou um mundo de pós-modernidade. O grande sociólogo polonês Zygmunt Bauman, quando ele analisa o nosso mundo, ele diz que estamos em um mundo de verdades líquidas, ou seja, para o mundo em que nós vivemos, não precisa ser necessariamente verdade, basta que tenha aparência de verdade, um cheirinho de verdade. E neste mundo tão difícil em que nós vivemos, um mundo tão preenchido com as chamadas fake news, notícias falaciosas, mentirosas, onde as redes sociais, muito mais do que bem, prestam um desserviço à humanidade, muitas vezes sendo veículos de propagação de mentiras, veículos de propagação de falsas ideias e, por que não dizer, até mesmo de falsas doutrinas. É importante que o crente tenha discernimento espiritual para saber o que é verdade e o que não é verdade, para saber aquilo que é um fato veraz, um relato verídico e aquilo que é simplesmente conversa fiada, mentiras e tentativas de difamação. E é por isso que nós precisamos mais do que nunca na atualidade buscarmos discernimento para sabermos se aquilo provém realmente de Deus ou se estamos diante de um falso profeta. Essa é a grande verdade. Recentemente, ainda citando Zygmunt Bauman, em seu livro Pós-Modernidade, ou Modernidade Líquida, me perdoe, Modernidade Líquida, ele diz que vivemos em um mundo onde a verdade não é o que se estabelece, mas o que se deseja.
Zygmunt Bauman, ainda no seu livro Modernidade Líquida, ele usa uma frase que eu vou deixar aqui para que os irmãos reflitam sobre ela. Ele diz assim: a verdade que torna os homens livres é, na maioria dos casos, a verdade que os homens preferem não ouvir. Isso tem a ver com o fato de que muitas vezes as pessoas preferem viver em enganação, pois a enganação massageia o seu ego, do que viver na grande verdade. E a nossa oração é para que nós cristãos tenhamos sempre o discernimento espiritual para andarmos em verdade, pois Cristo é Deus da verdade e não da mentira. No tópico 2, nós temos a contextualização do dom de discernimento de espírito. O título é A Adivinhadora de Filipos. É interessante que sempre que o homem de Deus ou a mulher de Deus chega em um lugar para pregar a palavra, para estabelecer ali a mensagem do evangelho, vaticiná-la ao homem, Satanás levanta alguém para atrapalhar. Em Samaria, por exemplo, nós temos Simão o Mago tentando atrapalhar Paulo a pregar o evangelho. Na ilha de Chipre, nós temos mais uma vez Elimas tentando fazer com que o procônsul Sérgio atrapalhasse a pregação de Paulo. Ou seja, em todos os âmbitos nós temos homens e mulheres sendo levantados como instrumento de Satanás para impedir a pregação do evangelho. Em Filipos não foi diferente. Há 3 aulas atrás, nós tivemos aqui o prazer de conhecer um pouco mais sobre a cidade de Filipos e a sua importância histórica e geográfica. E em Atos capítulo 16, nós temos uma história que mostra a importância do discernimento espiritual. Em Atos capítulo 16, vemos Paulo, Silas e seus companheiros pregando na primeira igreja da Europa, a igreja de Filipos. E sempre que eles iam para o lugar de oração, a Bíblia diz que uma jovem escrava vinha gritando atrás deles: estes homens são enviados do Deus Altíssimo e pregam a salvação, a eles ouvi. Todos os dias ela fazia isso. A Bíblia diz que esta jovem, ela era uma escrava pitonisa. Utiliza-se inclusive aqui a palavra piton. Piton era uma cobra que na mitologia grega protegia o santuário de Delfos, um lugar da Grécia antiga, onde morava um oráculo, um adivinho que servia a Apolo. A mitologia grega diz que esta cobra foi destruída, morta por Apolo, sendo que a partir de então, o oráculo de Delfos proferia adivinhações e profecias em nome de Apolo. Diz a Bíblia então que esta jovem escrava era uma pitonisa, ou seja, era uma serva adivinhadora de Apolo e dava muito lucro para os seus senhores. Ela dava também, com esses gritos para Paulo, Silas e seus companheiros, uma publicidade indesejada que eles não queriam. E aparentemente o que ela dizia era verdade. Aliás, podemos dizer que o que ela dizia era verdade, porque ela dizia que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e pregavam a salvação. Entretanto, não é novidade que pessoas endemoniadas dissessem coisas como essa. Vai lembrar, por exemplo, quando Cristo em muitas ocasiões se deparou com pessoas endemoniadas, o próprio caso de Gadara, os endemoniados de Gadara, onde o endemoniado, antes do processo de exorcismo, de expulsão de demônios, ele falava coisas verdadeiras, enaltecendo a Deus.
Salvação não era uma pauta estranha para os deuses pagãos. Portanto, o simples fato daquela mulher dizer palavras verdadeiras não se estabelecia, não queria dizer que ela era uma serva de Deus ou que era Deus que estava falando. E eles tinham consciência disso. E é por isso que devemos tomar cuidado. E Paulo, naquela hora, sabe, mediante o discernimento do Espírito Santo, que aquela mensagem aparentemente verdadeira não provinha de Deus. Então, diz a Bíblia que Paulo se vira para aquela mulher e expulsa o demônio dela, expulsa aquele espírito maligno que falava através da boca daquela jovem senhora. Isso mostra que Paulo tinha conhecimento de que a palavra, apesar de vir sobre uma aparência de verdade e de certa forma, massagear o ego dos pregadores, ela não provinha do Espírito. Essa capacidade de verificar a verdade, esta capacidade de saber de onde era a fonte que provinha aquela mensagem, era o Espírito Santo dando discernimento a ele, tirando o véu para que eles entendessem a verdade. Ainda hoje, muitos correm para os braços de falsos profetas. Ainda hoje, muitos, por não terem discernimento espiritual, por estarem cegados pelo príncipe desse mundo, procuram adivinhadores, leitores de carta, leitores de mãos, jogadores de búzios, tabuleiros de ouija, procurando falsas mensagens. Não tem discernimento do Espírito Santo. Lembremos-nos aqui agora de Saul, quando já no findar da sua jornada, no triste fim da sua vida, ele procura uma sacerdotisa, uma pitonisa de Endor, e ela invoca o falso espírito de Samuel para dizer o que haveria a acontecer na guerra. Observe que ela aparentemente lança uma profecia baseada no espírito de Samuel, mas aquilo era um embuste, era uma enganação. Satanás simplesmente estava contando o que ele iria fazer para Saul, fantasiado, maquiado como profecia. Devemos orar a Deus, buscar de Deus, para que, assim como Paulo, não sejamos enganados por mensagens aparentemente verídicas. Porque se fizermos um pente fino, veremos que são mensagens mentirosas. A Bíblia deixa bem claro que a mentira não procede de Deus. João capítulo 8, versículo 44, diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não sejamos enganados por falsos profetas. Não sejamos enganados por adivinhadores. Me deixa indignado quando eu vejo crentes que dizem: o meu signo é tal, o que o horóscopo está dizendo para mim hoje. Agem sem discernimento de Deus, agem sem discernimento espiritual. E essa verdade é desnudada quando confrontamos aquilo que é dito com o que está nas Escrituras Sagradas. Paulo e Silas pagaram um preço muito alto por esse exorcismo, por essa expulsão de demônios. Mas o fato é que esse relato bíblico mostra a importância de termos discernimento de Deus.
digamos assim, que o rótulo, a embalagem daquela mulher era bonita. A mensagem que ela dizia era uma mensagem, olha, de salvação, escutem esses homens. Mas o conteúdo de verdade, o que estava ali dentro, era venenoso, era adulterado, não era de Deus. E o nosso tópico 3 diz: desmascarando os ardis de Satanás. E ele chama a atenção para falar especificamente sobre o dom de discernimento do Espírito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ver que há ali 9 dons do Espírito escritos. 3 deles fazem parte do que nós chamamos de dons de comunicação. Primeiro veio o dom de profecia, depois o dom de discernimento de espírito, o dom e finalmente o dom de falar em línguas e de interpretá-las. Esses dons se enquadram na categoria comunicação, e muitos estudiosos da Bíblia, teólogos, dizem que o dom de discernimento vem logo após o dom de profecia, porque é ele que permite nos julgar a profecia. Nós sempre dizemos que nunca julgamos o profeta, mas julgamos a profecia. Passamos ela pelo filtro, e o discernimento espiritual tem essa importância. A Bíblia deixa bem claro que todo crente, todo cristão em si, ele já tem um discernimento espiritual. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo e enganado a muitos, podemos dizer assim. Aqui, o texto original, ele deixa bem claro que está falando sobre o discernimento, querendo dizer que o cristão deve estar continuamente alerta para a orientação do Espírito Santo. Um crente sem o Espírito Santo é um crente que facilmente é atingido pelas falsas doutrinas, pelos sofismas do mundo. E nós devemos buscar a Deus. O poder e a influência de espíritos pode ser definido pela sua palavra, pela sua ação, pela sua conduta. Pelo fruto, a gente conhece a árvore, porque a primeira coisa que o demônio faz é dar uma falsa comunicação. Lembre-se, o demônio, ele enganou Eva, aparecendo como a palavra de massagem, como o anjo de luz se encarnando em uma serpente. O profeta Micaías, lá em Reis, 1 Reis capítulo 22, ele alerta para o fato, tanto que os reis de Judá, quanto os reis de Israel, estavam sendo vítimas de falsos profetas, de falsas mensagens. O próprio Cristo alertou sobre isso, quando pelo discernimento do Espírito Santo, alerta para o fato de que Pedro falava, não por si, mas como um instrumento de Satanás. E olha que Pedro disse uma frase de piedade: Senhor, não vá, será morto. Ele diz: para trás de mim, Satanás. Ou seja, Jesus sabia, pelo discernimento espiritual, que não era Pedro que falava. Paulo também, quando reconhece Bar Jesus, lá em Atos capítulo 13, como filho do diabo, são exemplos da importância de termos discernimento espiritual. Meus queridos irmãos, muitas vezes o maligno ele vem com a aparência de anjo de luz. Muitas vezes ele vem com uma aparente mensagem de verdade, mas com o discernimento do Espírito não somos enganados. Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo deixa bem claro a importância
de nós buscarmos o Espírito Santo. E ele diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ele, Paulo e os apóstolos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldição. Eu vou dizer para os irmãos que o crente com discernimento espiritual deve se comportar como um caixa de um mercado ou de um banco, que quando pega uma nota falsa, não é? Mesmo ela sendo muito parecida com uma nota verdadeira, original, ele percebe que ela é uma nota falsa. A imitação nunca é igual ao original. E ele protege aquela instituição, aquela empresa, porque ele sabe distinguir a nota falsa de uma nota verdadeira, porque ele conhece a nota verdadeira. Ele tem intimidade com ela. Da mesma forma, nós cristãos devemos proteger a igreja, devemos proteger a nossa instituição e a nossa fé, tendo intimidade com a palavra do Senhor, tendo intimidade com as verdades santas, porque assim poderemos, pelo discernimento espiritual do Espírito Santo de Deus, separarmos aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, aquilo que provém de Deus daquilo que provém do diabo. E essa é a grande lição que nós podemos tirar desse estudo de hoje. Que o Senhor Jesus possa continuar te abençoando. A nossa lição vai chegando ao final e a nossa oração é para que você continue firme, buscando de Deus discernimento espiritual para a sua vida, para que tenhamos uma vida muito mais saudável e muito mais feliz. Gostou? Então comente, compartilhe, deixe o seu joinha, o seu like e ajude-nos orando por esta obra. Muito obrigado. Esperamos você aqui no canal ADMP TV, para que na semana que vem tenhamos mais um estudo abençoadíssimo. Que Deus, em Cristo Jesus, prospere a sua vida sempre mais. Amém.